Olá pessoal, está começando agora o Gente de Expressão aqui na Rádio Web Camaragibe e também nas plataformas digitais do Correio de Notícias. E hoje vamos conversar sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas em Pernambuco. Você já pode participar enviando seus comentários e fazendo as suas perguntas. Participe conosco. O entrevistado de hoje do Gente de Expressão é o desembargador Paulo Alcântara, que vai falar sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Doutor Paulo, falar de tráfico de pessoas é falar de um tema bem complexo, né, que precisa que seja ampliado, né, porque a sociedade, principalmente a sociedade pernambucana, ela precisa conhecer mais sobre o tema. Então, eu queria saber do senhor quais são as características que a gente pode identificar um possível tráfico de pessoas. Caro Marcos, obrigado pela oportunidade de abordar um tema tão difícil, tão cruel, tão infame, tão inumano. Desejo sucesso nessa sua empreitada, em que o objetivo é orientar as pessoas, trazer uma matéria que é pouco conhecido. O tráfico de pessoas, ele é um crime hediondo. Ele está previsto no Código Penal e ele tem 5 possibilidades. O tráfico de pessoas ocorre nessas condições. A primeira delas é a adoção ilegal. Tem situações em que abusadores, não chamamos mais pedófilos, porque quando usa pedófilo parece que estamos amenizando, porque há sempre uma conotação de um problema psicológico ou psiquiátrico. Então a expressão é certa, é abusadores adotando crianças. Tem também o tráfico para trabalho em condições análogas à escravidão, que nós vemos são pessoas que são levadas às vezes para trabalhar no Pará, em florestas, em matas, em carvoaria, enfim, em situações em que equipara-se à escravidão. Uma outra situação é para exploração sexual, em que predominantemente mulheres jovens são levadas para a exploração sexual. Rapazes, homens também. A outra hipótese muito cruel é o tráfico para exploração e venda de órgãos, que infelizmente ocorre. E a última hipótese é para a servidão. De todas é a hipótese menos comum, mas todas elas são formas hediondas. E você que está acompanhando o programa Gente de Expressão não pode deixar de participar. Entre em contato com a gente, manda sua pergunta que a gente esclarece tudo para você. Da forma como o senhor explicou agora, parece que realmente as vidas elas são transformadas as vidas humanas são transformadas em verdadeiras mercadorias, né? E mercadorias que servem para vários fins. Doutor Paulo, quando foi que o senhor começou a trabalhar no enfrentamento ao tráfico de pessoas? O que foi que lhe motivou e o que é que lhe motiva ainda hoje? Porque assim, eu acredito que o senhor tenha histórias assim horríveis, né, situações que até mesmo a gente não conhece, nem pensa e nem imagina que pode acontecer. O que é que lhe motiva e o que motivou o senhor a entrar para trabalhar contra o tráfico de pessoas? Caro Marcos, você fez uma pergunta bastante interessante. Eu lhe agradeço por ter feito essa pergunta. Eu li um livro há um tempo atrás e o título do livro ele é bastante sugestivo. Michael Sandel, professor de filosofia do direito em Harvard. E o livro está bem aí. O que o dinheiro não compra. Sabe, na época de hoje, muito pouca coisa o dinheiro não compra. E infelizmente nós vamos ver que pessoas, órgãos, estão no mercado. Então nós temos várias situações em que pessoas são vendidas, são negociadas, órgãos são vendidos. E só isso já diria que já é o que me motiva. Mas nos últimos 20 anos eu tenho trabalhado, além de ser desembargador, eu pedi demissão da faculdade e me envolvi em vários trabalhos voluntários. E nos últimos 20 anos, como eu estava dizendo, eu tenho trabalhado contra o trabalho infantil. Esse trabalho infantil faz com que crianças elas percam a infância e a juventude. E num país que nós vemos tão precário, as pessoas às vezes não têm condições de ter uma boa formação,
Por isso eu sou muito contra o trabalho infantil. E há 3 anos atrás, eu comecei a trabalhar no enfrentamento ao tráfico de pessoas. Eu assisti o filme e conheci uma senhora, o nome dela é Pureza Loyola. E o nome do filme é Pureza, que é o nome dela. E contava a história de uma mãe que ela passou 3 anos atrás do filho, o jovem Abel, que tinha caído em promessas de trabalho. E é chamada o trabalho em condições de escravidão. Chamam também a escravidão contemporânea, onde você é levado para trabalhar sob a promessa de um bom salário, de boas condições, que você vai ter um lugar, vai ter dormitório, tudinho. E às vezes, quando chega para trabalhar, não tem nada de carteira assinada, toma os seus documentos. Você tem que dormir num barracão, às vezes dormindo no chão ou por cima de colchões, ou às vezes até de papelão. O que você come, você tem que comprar no barracão que é da empresa, vamos dizer, entre aspas. No final do mês você está devendo e não tem o que receber. E as condições de trabalho são bastante precárias. E esse filme contou essa história através de uma interpretação excelente da Dira Paz, que eu conheci e falei com ela sobre isso. Então, conhecer Dona Pureza, o seu relato, e conhecer o jovem Abel, que eu fui lá na casa deles, em Bacabal, no Maranhão, fez com que eu me dedicasse a trabalhar no enfrentamento ao tráfico de pessoas. Principalmente quando vemos que está crescendo muito o tráfico de pessoas, algo que desumaniza as pessoas, infelizmente, está sendo banal atualmente. Doutor Paulo, eu queria falar com o senhor agora sobre estatísticas, né? Como é um tema realmente que não é tão discutido, que é um tema novo, inclusive, né? Essa questão do enfrentamento ao tráfico de pessoas, inclusive com subnotificação, né? Como o senhor falou agora há pouco, as pessoas precisam aprender a fazer a denúncia, né? A conhecer também os canais de comunicação para esse tipo de denúncia. Eu queria que o senhor falasse sobre as estatísticas, números, inclusive nos municípios do estado, né? A gente vai falar também a questão da atuação dos municípios, como é que os órgãos que hoje trabalham com esse tipo de enfrentamento, eles trabalham junto com os municípios, junto com o governo do estado, que recentemente, agora em 2023, a governadora ela decretou o início do comitê e também do núcleo. Né? Como é que fica essa participação, os órgãos junto com o TRT, com a sua coordenação, junto com os grupos de trabalho, que não são poucos, né? Eu queria que você desse uma explanada rápida para que a gente pudesse entender, e principalmente a questão das estatísticas. Há pouco mais de 3 anos, nós criamos o Grupo de Trabalho de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas em Pernambuco e ficamos insistindo com o governo do estado para reativar o comitê estadual e o núcleo. Não foi possível isso na gestão do governo anterior e com a governadora atual isso aconteceu. Atualmente temos o comitê e temos o núcleo. Eu participo do comitê estadual. Eu sou o coordenador do GT, que é composto de várias instituições públicas, privadas, ONG, instituições de ensino, então várias organizações da sociedade civil, inclusive estrangeiras. E o trabalho tem sido esse. Há uma subnotificação muito grande, mas, por exemplo, algo que eu posso dizer bastante claro é que nos últimos 10 anos, mais de 750 mil pessoas desapareceram no Brasil. Isso são dados da própria segurança pública e não estou dizendo que todas foram traficadas, mas o que aconteceu com elas? Quem são? Qual a idade? Não existe pesquisa sobre isso. Não existe nenhuma pesquisa que tenha traçado esse perfil. Nós estamos trabalhando nisso. E um grande problema do tráfico de pessoas, que ninguém faz assim, vamos encher um ônibus e traficar pessoas, não. O tráfico ocorre de maneira silenciosa, de maneira sutil, como eu falei anteriormente. Então,
aqui, ali, lá, acolá, pessoas são levadas, pessoas desaparecem, pessoas saem para viajar, não dão mais notícias, desaparecem, não têm contato com seus familiares. Então isso acontece, infelizmente. O tráfico de pessoas, ele é uma realidade. Eu não estou falando de um filme, eu estou falando de algo muito cruel. Eu lido com situações muito difíceis, muito cruéis. Eu tenho amigos meus que dizem, não sei por que você trabalha com isso. Eu sei bem, eu tenho meus motivos para trabalhar e para estar bastante envolvido com isso. Você quer saber mais? Eu tenho até uns filmes para você assistir. Tem um filme chamado Pureza. Tem um documentário chamado Um Crime Entre Nós. Tem outro filme chamado Baixio das Bestas. E recentemente, o ano passado, foi lançado um novo filme chamado Som da Liberdade. Você quer saber mais sobre tráfico de pessoas? Então, assiste alguns filmes desse e você vai ter uma noção do que acontece na prática, na realidade, no nosso dia a dia. Existem relatos de questões domésticas que, principalmente mulheres, chegam em delegacias de mulheres, para mulheres, e reclamam do maltrato, né, que são mal recebidas, que não tem um atendimento eficiente. Nesse caso, doutor Paulo, que a gente pode considerar um caso bem mais complexo, o tráfico de pessoas. Quais são os órgãos hoje que eu posso ir diretamente para receber um atendimento? E como é esse atendimento? Excelente pergunta, Marcos. As pessoas realmente não sabem. Muitas vezes a pessoa pode chegar ao hospital vítima de um tráfico de pessoas e ser registrado como agressão, ser registrado como um abuso sexual e a pessoa não sabe. Ou então, como é que eu posso denunciar? Então, nesse livreto que nós mostramos, e tem informações da própria organização OIM de integração, que diz o seguinte: para fornecer qualquer informação ou fazer uma denúncia, diz que 100. Mas você também pode ligar para o número 180, pode procurar a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União. Então, essas instituições podem muito bem lhe ajudar. Busque orientação, busque informações, que temos que combater esse crime tão hediondo. Muitas pessoas pensam, doutor Paulo, que as escolas públicas poderiam adotar uma disciplina para direitos humanos que abrangesse todos os tipos de violação e que desde da infância as crianças já aprendessem sobre os direitos humanos e como a gente trabalhar esses tipos de violações. Aí vem a questão da LGBTQIAPN+, a questão do idoso, das pessoas com deficiência e também o tráfico de pessoas. O senhor tem um pensamento em relação a isso? O senhor acha que isso poderia ser provocado para que os gestores públicos pudessem trabalhar essas políticas públicas e implantar talvez uma disciplina nas escolas? Caro Marcos, você me faz uma pergunta, de certo ponto, perturbadora. Primeiro, eu sempre penso que as crianças devem aprender dentro de casa. Pais devem ensinar seus filhos a viver nesse mundo cheio de perigos. Vivemos na selva urbana. Se nós voltarmos no tempo para aquele homem das cavernas, nós tínhamos que ensinar nossos filhos a sobreviverem, porque o tempo todo não estaremos com eles. Então, pais não devem, podem, mas não devem abrir mão de ensinar aos seus filhos como se defender, como reagir, como perceber as coisas. Então, não deve ensinar que na vida não se deve aceitar coisas muito fáceis, não deve se levar por falsas promessas. Também eu acho que é papel do Estado, mas há uma grande dificuldade em saber-se o que é política pública e política do governo. Isso é uma mistura muito grande. Eu acredito em políticas públicas, mas, por exemplo, uma política pública educacional, ela devia ter 30 anos e não mudar a cada governo. Cada governo que vem assume com a nova política de educação. Eu que
resolvi estudar educação, eu sou especialista e sou mestre em educação. Eu resolvi estudar educação para saber por quê. Que aspectos políticos, filosóficos, sociais, econômicos, religiosos influem na educação. Infelizmente, as conclusões que eu tenho é de que políticas públicas, elas são muito ineficazes ainda, porque elas se confundem com políticas do governo e são facilmente modificáveis. Eu acho que é papel da família, é papel da sociedade, é papel das escolas, é papel do Estado, é o papel de todos nós preparar e orientar as crianças para lidar nessa selva de pedra. É normal que hoje um trabalho como esse seu, um trabalho sério, um trabalho que dá ênfase à problemática, ele seja usurpado de alguma forma e até politizado, levado para questões políticas. Para benefício de alguns. Doutor Paulo, o senhor sente que o seu trabalho de alguma forma é usurpado? O senhor sente que há um entrave? Porque assim, a gente sabe que o senhor não pode trabalhar sozinho, a sua equipe não trabalha sozinho, o senhor depende de uma rede que acompanha o seu trabalho e que muitas vezes, como por exemplo o governo do estado, os municípios, que muitas vezes não têm estrutura para resolver alguns problemas, a questão da equipe de segurança. Então, assim, qual o principal entrave, né, para que o senhor olhe esse trabalho que o senhor faz e diga assim, hoje eu tive êxito? E aonde é que o senhor percebe realmente que há uma usurpação da sua atenção? Eu já sou um idoso. Ao longo dessa minha jornada que eu chamo vida, eu já vivi muitas coisas. Eu nasci no bairro Casa Amarela, em Recife. Eu estudei toda a minha vida numa escola pública querida, a Escola Estadual Dom Vital. Eu tenho procurado me pautar por, vamos dizer, princípios orientadores. Eu tenho um trabalho enquanto magistrado, eu sou juiz há 36 anos e tenho me envolvido com questões sociais. Eu não tenho me preocupado na maneira como vão usar isso. Sinceramente, eu não tenho essa preocupação. Eu resolvi seguir adiante naquilo que me orienta. Eu procuro defender uma pauta que vai contra o trabalho em condições análogas da escravidão, contra a exploração sexual de crianças e adolescentes traficadas, contra o tráfico de órgãos. E é óbvio que tem várias pessoas, várias instituições que estão nos ajudando. Eu acredito que é possível que haja algum desvirtuamento do nosso trabalho na interpretação de outras pessoas ou na maneira de criar, de ter alguma vantagem. Mas veja, isso não é comigo. Eu aprendi na minha vida que eu só posso lidar com aquilo que eu faço. Eu não posso lidar com aquilo que o outro faz. Tem um pensamento de Santo Agostinho que eu levo muito para esse meu trabalho, que diz assim: a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos leva a não aceitar as coisas como são, a coragem a mudá-las. Nós queremos estar indignados, mas não só isso. Queremos procurar trabalhar para mudar aquilo que nós nos indignamos. E fique certo, tem várias pessoas, várias instituições que estão muito envolvidas com isso. E para mim é uma honra trabalhar com essas pessoas e com essas instituições. No próximo dia 30, agora, esta segunda-feira que vem, vai acontecer o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas. E daí eu já quero saber do Dr. Paulo Alcântara como é que tá, como é que vai acontecer, como é que estão os trabalhos, o senhor vai viajar, vai participar. Fala pra gente um pouquinho de como é que vai ser esse dia. Bem, nós temos o nosso GT, que trabalha no enfrentamento ao tráfico de pessoas. Em apoio a esse trabalho, nós vamos participar de alguns eventos no dia 30 de julho, que é o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Nós vamos participar
de um evento, um seminário internacional do Ministério Público Federal, em que nós vamos debater e abordar essa situação. Esse símbolo mostra bem isso. Essa logomarca do GT mostra o coração e ao redor do coração expressões dolorosas, rudes, cruéis, que pressionam o coração. Dentro do coração está expressões de força, esperança, que fortalecem o coração. É bem assim o nosso trabalho. Nesse dia 30, todos que trabalham no enfrentamento ao tráfico de pessoas vão estar querendo discutir, abordar. Aqui em Pernambuco, o Comitê Estadual vai estar participando e pessoas que trabalham comigo do nosso comitê, o nosso GT, vão estar envolvidas com essas atividades. Ou seja, estamos qualificando, preparando pessoas para ajudar nessas pessoas que são vítimas e são resgatadas de tráfico de pessoas. Participe disso, junte-se a nós nessa luta, nesse enfrentamento, que precisamos melhorar o nosso patamar civilizatório. Se você tiver dúvida, quiser fazer alguma denúncia, também pode enviar um e-mail para nós. O nosso e-mail é traficodepessoas@trt6.jus.br. Obrigado. E para você que participou do programa Gente de Expressão, acompanha nas nossas plataformas também digitais, faz seu comentário, participa conosco. Com certeza o Dr. Paulo Alcântara é uma pessoa que realmente a gente pode considerar gente de expressão. Dr. Paulo, muito obrigado pela entrevista riquíssima. A ideia mesmo do programa é essa, trazer esclarecimentos, tirar a dúvida das pessoas em relação às pautas, e essa com certeza é uma pauta muito importante que a gente vai continuar divulgando. Marcos, eu agradeço pela oportunidade de falar de um tema que é cruel, que ele é difícil, mas que temos que enfrentar. É um trabalho de todos. Reflita sobre isso e junte-se a nós. Obrigado.